Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, aleluia! Nós louvamos ao Senhor porque estamos aqui para poder trazer mais uma vez a palavra do Senhor nesta reflexão, nesta quarta-feira, onde o Senhor falará grandemente ao teu coração, ao meu coração, como já tem falado. E eu fico muito feliz de estar com todos aqueles que estarão comigo nesse pouco espaço de tempo para ouvir a palavra, para entender que a palavra veio para poder nos edificar, para poder nos levantar e dizer que todas as coisas são do Senhor e que não há nada que falte do controle dele. Então, todas as vezes que nós olhamos para tudo aquilo que ele nos deixou, que ele nos trouxe, como exortação, como orientação, nós temos que acatar e entender que quando nós damos ouvido à palavra do Senhor, quando nós nos deixamos, sabe, que Ele leve nós a galgar vitórias, nós vamos nos sentir um pouco mais amados, nós vamos sentir que nós temos valores essas vezes, muitas vezes, quer dizer, muitas vezes nós não encontramos esses valores no nosso dia a dia. Talvez no decorrer dos anos que se passaram, você está dizendo para você próprio: nossa, que valor que eu tenho, aonde eu vou chegar, o que eu tenho feito para que tudo isso aconteça. O Senhor está dizendo nesta noite: eu tenho muito para fazer. E eu quero relatar algo hoje de uma história que eu já venho pregando há algum tempo, já venho falando, eu venho ilustrando a respeito de alguns personagens da Bíblia que marcaram a nossa história como cristãos, como pessoas que somos. E essa pessoa que eu vou falar agora, ele foi de um engajamento muito grande dentro da palavra de Deus. Ele significa para nós uma forma de mostrar para nós que as coisas, elas são possíveis. Porque a palavra fala que é somente para o que crê. Então nós cremos que Deus tem o melhor para mim e para você nesta noite. Mas o que eu vejo são pessoas desanimadas, isoladas, e muitas vezes, por fazer uma coisa só, se sentem abatidos. Ah, porque eu tenho isso para fazer, eu só tenho isso para fazer, eu estou cansado de fazer isso. Eu nunca vou me esquecer do meu pai, que era um pastor também, e ele dizia para mim: filha, chegará um tempo que nós teremos que aprimorar tudo aquilo que fazemos. E daquilo que fazemos, teremos que aplicar mais algumas coisas. E eu vejo no meu trabalho quantas coisas eu tenho que aprimorar, quantas coisas eu tenho que fazer para conseguir um objetivo que em tão pouco tempo atrás era mais fácil. Mas se nós olharmos, a cada dia, o dia está se diminuindo, as horas estão correndo mais rápido, as pessoas estão com menos tempo, você não encontra mais aquela condição de você falar assim: não, essa tarde aqui eu vou bater um papo com minhas amigas, com meus amigos, eu vou relaxar. Não, nós estamos numa engrenagem desenfreada de tal forma que nós não conseguimos relaxar. E relaxar não é viver relaxadamente. Estou dizendo, é se despojar das coisas, deixar, sabe, a maré levar seu curso. E você dizer para você próprio: eu tenho meus objetivos, eu sonho, eu quero sonhar, eu quero viver. Mas nós estamos numa correria tão grande. Não que o nosso trabalho nos leve a isso, mas nós vemos que todo o sistema trabalha para que nós fiquemos estressados, muitas vezes tristes
E muitas vezes não queremos fazer nem sequer o que nós temos que fazer. E é sobre esta palavra que eu venho engajar esta palavra nessa reflexão desta noite. Por quê? Porque muitas vezes você tem a oportunidade de fazer duas coisas. Você não quer. Muitas vezes você tem a condição de fazer três coisas. Você também não quer. Porque você acha que você já está trabalhando, é o suficiente. Mas se nós analisarmos toda a nossa conjectura de vida, nós estamos a cada dia diminuindo algumas coisas, nos endividando e muitas vezes não tendo a coragem de enfrentar novas etapas. Nossa, pastor, agora você está me enterrando vivo ou viva? Não, eu estou dizendo para você que a cada um de nós, Deus nos capacitou para fazer sempre algo mais. Mas esse algo mais requer de você esforço, requer de você força de vontade, requer de você dormir menos, comer menos, requer de você estudar mais. Como outro dia eu aconselhando uma pessoa, falou, nossa, mas eu já estou velho, para que eu vou estudar? Eu quero dizer para você, dentro da minha experiência de aconselhamento, uma vez acompanhando uma pessoa que estava indo para o hospital. Ele olhava para mim, eu estava levando ele juntamente com outro pastor para o hospital. Essa pessoa me dizia, quando eu voltar do hospital, eu quero, tá vendo, pastor, aquele pé de fruta? Eu quero, quando voltar, plantar mais 1 ou 2 de cada tipo de fruta que eu plantei aqui nessa chácara. Porque se Deus me conceder vida, eu quero fazer. E nós ali que estávamos sabendo da situação de saúde dele, nós sabíamos que somente o milagre para poder tirar aquele irmão daquela situação de saúde. Mas ele estava numa condição de confiar naquele Todo-Poderoso que podia mudar a sua história. E ele foi para o hospital dentro dessa confiança. E naquele momento, todos nós que estávamos à sua volta, ninguém iria burlar o sonho dele. Porque Deus, eu tenho pregado, Deus é do improvável. Deus é aquele que tira e põe. Aquele que não determina, mas que quando ele determina, ninguém pode impedir. E infelizmente, decorrido ao estado emocional dele e muito debilitado, ele veio a falecer. Mas eu nunca me esqueço que ele me apontava aquelas árvores e dizia, você vai voltar aqui, pastora, e vai ver os pés de fruta que eu vou plantar. E aquele irmão trouxe para mim uma perspectiva de vida. Sabe por quê? Porque muitas e muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Nós nos esmorecemos dentro daquilo que nós temos. Deus nos confiou muita coisa. Deus nos deu muita coisa. Deus trouxe para nós muita coisa. Seja bem-vinda, Kátia. Que o Senhor te capacitou, mas dentro dessa capacidade que foi te dada, muitas vezes você está tão cansado de ver tantas coisas, você coloca tantas coisas dentro da sua mente, e Deus não nos fez para que nós fôssemos preocupados. Deus nos fez para que nós fôssemos descansados. Olha a diferença. Aí aquele homem, sabendo que estava enfermo, estava passando mal, ele foi para o hospital, mas a vontade dele era voltar e cuidar daquele pomar. Havia um sonho dentro dele. Talvez nós ali como líderes, pastores, sabíamos da gravidade, mas nós jamais iríamos tirar dele o sonho dele voltar e cuidar da terra em que ele conquistou. E eu te faço uma pergunta: qual é a terra que você conquistou até o dia de hoje? O que você está fazendo com ela? Ah, pastor, eu não tenho terra nenhuma. Se você tiver um pequeno vaso dentro da tua casa,
Foi a terra que Deus te constituiu nesse momento. Cuide dele. Porque se você não cuidar dele, você não cuidará da coisa maior que Deus vai te entregar. E eu quero trazer esse exemplo falando de Davi. Novamente de Davi. Deus falava comigo, fale de Davi para o meu povo. Fale da forma que Davi usava toda a opressão que ele tinha sofrido. E tudo que ele continuou sofrendo. Porque muitas vezes nós achamos assim, que Deus entra na nossa vida e que ele, no estalar de dedo, está tudo pronto. Não. Para todos temos, para todo ser humano tem um processo. E muitas vezes nós queremos somente o processo do que é bom. Nós rejeitamos aquilo que Deus nos coloca para aprender. Quando Jó disse para sua esposa, nós não aceitamos aquilo que é bom, porque eu iria agora rejeitar o que é mal? Quando nós vemos a qualidade de espírito de uma pessoa a entender que dentro desse processo tem perdas. Dentro do meu processo, durante todo o decorrer da minha vida, houve perdas. Houve pessoas que no decorrer de tanta faixa etária que eu passei de morte, num ano 3 cultos fúnebres da minha família e tantas outras coisas mais, empresa, fui roubada, fui assaltada. Eu te digo, o processo para mim chegar hoje aqui e pregar a palavra de Deus foram altos e baixos, baixos e altos, mas de uma coisa eu tenho certeza, por mais que eu andasse e errasse, o Senhor não me desamparou. E um dia Ele me disse, aquilo que eu tenho para você não é para o outro, é para você. Então endireita as tuas veredas, apruma a tua terra, e você verá onde eu te levarei. E a certeza da onde eu vou chegar não quer dizer de poder econômico, não quer dizer da minha conta bancária. Eu prego isso. É a paz que eu tenho no meu interior do que Deus significa para mim. É inegociável. E quando nós olhamos aqui para Davi, eu só queria ler aqui 4 versículos. Está dizendo assim, em 1 Samuel 17, versículo 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada. Veja bem, Davi se levantou de madrugada. Deixou as ovelhas com um guarda. E carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para a guerra. Quando o profeta veio para poder ungir a ordem, debaixo da ordem de Deus, o novo rei de Israel, que seria Davi, não Saul mais, Davi sabia que algo ali de extraordinário tinha acontecido. Mas o seu pai não queria aceitar, porque o seu pai queria que fosse um dos irmãos dele. Porque eles eram preparados, porque eles tinham feito a escala de cavalaria, eles sabiam lutar como soldados do rei, eles viviam dentro do castelo do rei, eles se alimentavam do lado da câmara do rei, eles tinham todo o porte suficiente para ser um general, um líder, um grande líder. E a oportunidade daquele pai era de ver um dos seus filhos como rei. Mas Davi estava no campo, olhando o quê? Umas ovelhas que lá, Eliabe mesmo falou, por que você não está lá olhando aquelas ovelhas sem valor do nosso pai? As ovelhas não tinham valor. As ovelhas, para os irmãos de Davi, era simplesmente algo que eles arrumaram para Davi fazer, porque afinal de contas, deixa ele lá. Quantas vezes disseram, fica aí, você não tem capacidade. Mas você, tem certeza que é você? Por quê? Porque estão enxergando o exterior. Não enxergam o interior aonde Deus enxerga. E quando ele recebeu a ordem do seu pai,
que ele tinha que ir lá levar alguns alimentos, ele tinha um compromisso com o pai, mas também com as suas ovelhinhas. E ele deixou um guarda cuidando delas. Quantas vezes, quando nós recebemos alguma coisa posterior ao que fazemos, deixamos o que estamos fazendo para fazer aquilo que nós estamos sendo chamados. E dentro dessa conclusão, Deus nos observa. Deus, ele fala assim, que dos altos céus, ele observa os justos e os retos de coração. Então, toda essa condição de Davi, mesmo depois que ele foi ungido, que seria o próximo rei, ele voltou para onde? Para o deserto. E é aí que eu quero falar para você. Por quê? Porque nesse momento que ele voltou para o deserto, ele estava provando para ele próprio, para o seu pai, para os seus irmãos, porque você imagina a ira dos seus irmãos, como eu vou falar daqui a pouquinho. Porque ele foi escolhido por quem? Por Deus. Eu tenho uma boa notícia para você. Você está sendo injuriado? Esqueceram de você? Você não é lembrado para as festas? Você é deixado de lado pelos amigos? Os amigos falam, imagina que você vai chegar desse seu jeito, querendo ser correto, direitinho, que você tá, em que mundo você está vivendo? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Aqueles que esperam no Senhor almejam e recebem as bênçãos do Senhor. A ira dos irmãos de Davi era grande, porque eles sabiam que dia menos dia, Davi seria coroado rei, porque o profeta despejou óleo sobre a cabeça desse moço. E quando Davi chega no acampamento, um dos irmãos de Davi, Eliabe, ele se acendeu em ira, ele ficou inflamado. Por quê? Porque eles consideravam ele um pirralho, consideravam ele um pastor de ovelhas, um pastor que não tinha significado. O que estão te chamando? O que estão falando de você? Quando você chega, que as pessoas te olham, te mapeiam e chegam para você, dentro do olhar, você está vendo que eles não te exaltam, que eles não querem a tua presença, eles não ajudam você a projetar nada, eles não ajudam você a sonhar nada, porque se pelo menos ficasse quieto, mas não, tem pessoas que têm o prazer de falar para poder acabar com a sua autoestima, com a sua alegria, com o seu sonho, com a tua vontade, entulha teus poços e, se possível for, te empurra até dentro. Nossa, pastor, hoje você está amarga. Não! Eu estou claramente, sabe como? Com a visão aberta. A visão que eu quero que você, nesse momento, abra a tua visão. Levanta a tua mão para o céu e agradece. Porque são poucos aqueles que terão a oportunidade de passar por esse processo. Você já reparou que tudo que vem com a facilidade não tem valor? Você já reparou que tudo que é conquistado de uma forma fácil vai embora e você nem nota? Quantas vezes ganhamos um presente que nós não precisávamos e nós deixamos aquele presente passar anos? E de repente você abre o armário e fala, nossa, eu ganhei isso daqui. Por que não foi você que comprou? Porque você não deu importância naquele momento. Ah, muito obrigado. Ah, tudo bem, gostei sim. Mas você soca lá dentro do armário e lá fica. Porque muitas vezes nós estamos entulhando os nossos poços, nós mesmos. Por isso que essa palavra que eu estou trazendo hoje é gigante contra nós mesmos. Nós somos os nossos inimigos. E quando Davi chegou lá e viu aquela tropa de homens, era o exército de Israel, era o exército de Deus, e dentro de uma vala. Ele estava no vale de Elá, todos lá olhando, observando, porque eles já estavam em guerra com os filisteus. E Davi chega e ele queria saber o que estava acontecendo. E quando ele pergunta o que iria acontecer,
Olha o que o seu irmão fala. No 26 diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu? No 28, olha o que o irmão respondeu. Porque o que nós estamos vendo é família. Nós estamos falando da família de Davi. Daqueles que comiam com Davi, quer dizer, quando ele voltava do deserto. Porque mesmo no dia que o profeta apareceu, os irmãos não sabiam nem onde estava Davi. E o seu pai pronunciou: ele está no deserto, olhando as ovelhas, poucas ovelhas. E muitas vezes as pessoas nos afastam porque querem conviver, querem viver longe, muitas vezes longe daqueles que tudo, você não fez nada de errado, a única coisa que você quer fazer é estar perto, a única coisa que você quer fazer é estar junto, e você sofre com isso, e você penaliza por isso, porque as pessoas desfazem até das tuas opiniões, da tua força de vontade, da tua vontade de querer, até ajudar. E muitas vezes, por nós sermos tratados desta maneira, nós buscamos forças interiores. E é dessas forças interiores que eu quero falar para você hoje. Não é dinheiro. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que ter um carro do ano para provar nada para ninguém. O tempo dirá quem você é e aonde você vai chegar. Como eu falei de Davi, ele foi ungido e ele foi para o palácio? Não, ele voltou para o deserto. Então, quantas vezes forem necessárias você voltar para o deserto, volte cantando, volte dando glória a Deus, porque o tempo que está determinado para você é Deus que estabeleceu. O homem não vai roubar, o homem não vai tirar. Ele vai, sabe o quê? Te ajudar a galgar a tua vitória. Porque se você voltou no processo, porque você está aprendendo mais alguma coisa. E eu já te provo já isso. E quando Davi chegou perto de Eliabe, olha o que Eliabe, o seu irmão mais velho, falou para ele. Ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que vieste aqui? Porque, olha os pontos de interrogação que eu e você recebemos quando estamos para ajudar e pessoas querem que nós fiquemos longe. Longe. Acham-se capazes de fazer tudo sozinhos. Olha o que ele disse. Por que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Se eram poucas ovelhas, por que tanta carisma com essas poucas ovelhas? Mas aquelas ovelhas eram a condição de afastar aquele que tinha promessa. Deixa eu te falar uma coisa. Nesta manhã Deus alegrava meu coração. Sabe por quê? Porque a palavra que o Senhor falou comigo, a palavra que eu te colocar na tua boca, tu vai falar. E nesta noite, eu estou sendo boca de Deus para dizer para você. Estão tentando te afastar das promessas que Deus tem te dado. Mas eu quero te dizer, quanto mais te afastarem, tentarem te afastar, mais próximos de Deus você vai chegar. Sabe por quê? Porque a promessa não veio de homem mortal, mas veio de Deus, o Todo-Poderoso, que sabe que aonde tu colocar a planta do teu pé, você vai determinar a tua terra, a tua vitória e tudo aquilo que você precisa. Quantos milagres nós temos vivido? Quantos milagres Davi viveu? Durante todo o percurso dele. Quantos milagres ele viveu? E ele fala assim, olha o que ele fala mais ainda, porque eu vou te dizer uma coisa, a ira é tão grande do teu inimigo, não estou falando de demônio não, viu? Estou falando de pessoas, estou falando de inveja, estou falando de pessoa que blasfema, pessoa que murmura, pessoa que xinga, pessoa que não tem temor de Deus. Não estou falando de demônio, eu entrei ainda nessa parte não. Eu estou falando de pessoa natural, que age pela naturalidade humana, a naturalidade de maldade. E olha o que ele fala mais.
Bem conheço a tua presunção, Davi, e a tua maldade. Desceste apenas para ver o quê? O que Davi estava vendo? Davi estava vendo um bando de homens que se diziam ser tão fortes dentro de uma vala. E isso incomodou Davi. Porque quando você tem o senso de justiça de Deus, aquilo que é errado te incomoda. Quando você vê uma pessoa precisando de alguma coisa, aquilo que você pode fazer te incomoda. Quando você vê algo que você não é conivente, aquilo te incomoda e você, separa. E nesse momento, Eliabe simplesmente se revelou para Davi quem ele era. Estou falando de sangue, viu? Irmão legítimo. E daí conversa vai, conversa vem, chegou até o conhecimento de Saul, para encurtar a história. Porque eu tenho 3 pontos ainda para dizer. E Saul falou, você quer enfrentar aquele gigante? Me disseram que você quer enfrentar. Olha o que ele falou. Davi disse a Saul, não desfaleça o teu coração, por causa dele. Aqui o teu servo Davi, olha a humildade do homem. Aqui o teu servo Davi irá pelejar contra ele em teu favor. Imagina um rei olhando um homem de pequena estatura que, sabe, tinha ali um pouco de conhecimento, porque até então já vou te dizer o que ele fazia. Davi fazia para Saul. Ele estava dizendo para Saul, acalma teu coração. Quantas vezes você foi instrumento de Deus para chegar para uma pessoa que você viu aflita e falar assim, olha, posso orar por você? E a pessoa muitas vezes olhou para você e falou, nossa, quem que é ela? Quem é ela para fazer isso? O que ela significa? Nesse momento que Davi falou, descansa, rei, o teu coração, eu vou pelejar por você. E nós sabemos a história que Saul quis colocar a armadura. Quantas vezes as pessoas querem colocar o tipo de armadura, a condição delas, como elas fazem, como elas vivem, como elas negociam, como elas aprenderam, muitas vezes até de forma errada, te condicionar a viver essa mesma vida que essa pessoa ali naquele momento está vivendo. Era isso que Saul queria fazer. Por quê? Homem de guerra que era Saul, ele aprendeu de formas diferentes. E Davi, ainda na sua humildade, chega para ele e responde assim, Saul, o teu servo apacentava as ovelhas do meu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro, e eu saí atrás dele, e o feri e trouxe a ovelha de volta. O que ele estava contando para Saul, seu histórico? Ele estava falando para Saul, homem de guerra, um homem que sabia manejar muito bem a espada. O histórico dele. Sabe o que está faltando? Você contar teu histórico, como você chegou, como você fez para chegar. Não importa que riam de você, não importa que vão zombar de você, não importa. O que importa é que você tem uma história. Davi no deserto estava na faculdade de Deus. Davi, entre as ovelhas, a única coisa que ele tinha sobre ele era o olhar pleno de Deus. Eu estou falando nesta noite que sobre você tem o olhar pleno de Deus, sobre a tua vida, aonde tu colocar a mão, aquilo que você vai fazer, aquilo que você está sonhando, porque nesse mês de agosto, Deus tem projetos, Deus tem projeto, Ele falou que daria oportunidades, que Ele traria condições, porque Deus se alegra quando Ele vê um filho dele vencendo e tomando por determinação aquilo que de direito é dele. E quando aqui Davi falou, rei, eu trazia as ovelhas do meu pai de volta, ele estava dizendo, pode confiar em mim. Imagina um rei olhando para aquele moço.
Se coloca no lugar de Saul. E no mínimo ele pensou, tá maluco. Mas muitas vezes nós temos que passar por maluco para poder mostrar o tamanho do Deus que nós servimos. E uma das coisas que eu quero falar para você aqui, Davi foi tão humilde que ele falou assim para Saul: meu rei, Deus me livrou da mão do urso e do leão. Deus vai me livrar da mão desse filisteu. A tal ponto a palavra dele foi firme que o rei falou: então faça a tua vontade. Porque as armaduras não serviram. Davi não estava acostumado com aquilo, gente. O que eu quero dizer para você, não queira trazer métodos, tipos daquilo que você não está acostumado. Você venceu até o dia de hoje, continuará vencendo, porque quem tem estabelecido os meios é Deus. Porque o problema não é começar, eu tenho pregado, o problema é o meio, é permanecer. Quando você permanece, você vence. Quando você permanece, você consegue os seus objetivos. E eu quero dizer algo, porque nós conhecemos a história. Sabemos que Davi venceu aquele filisteu. Nós sabemos que a vitória foi tremenda para o povo de Deus. Mas eu quero dizer para você, Davi era pastor. Ele foi ungido para ser o novo rei. Mas mesmo assim, ele continuava cuidando da armadura do rei. Ele continuava tocando harpa quando o rei ficava atormentado pelos espíritos. E quando ele não estava dentro do castelo, ele estava lá cuidando das ovelhas. Ele fazia 3 coisas em uma. Então ponha algo dentro da tua cabeça. Aquilo que você tiver que fazer, faça. Não resmungue, não pergunte, faça. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o grande para você. Não é para daqui a um ano, é agora, é hoje. Faça. Se você tiver oportunidade de aprender mais alguma coisa, aprenda. Se você tiver oportunidade de fazer um bico em qualquer outro local, faça. Porque Deus está trazendo para nós a condição de sermos mais fortes do que somos, de termos condições de mostrar que quando Deus estabelece, nós não temos medo. Porque aqueles irmãos de Davi, a única coisa que sabia fazer era ser soldado. Davi ocupava 3 cargos. Pastor, ele era o ferramenteiro que cuidava das armas do rei e também tocava harpa nos momentos em que o rei precisava dele. E naquele momento, Deus pegou aquele moço que achava que era incapaz, aonde a ira se acendeu, e fez com que aquele gigante viesse cair por terra. Eu quero dizer para você algo. Aquelas pedras de Davi não foi que matou o gigante. Aquelas pedras de Davi simplesmente foi o toque para que ele caísse por terra. Deus tem colocado na tua mão condições de você derrubar os gigantes. Você, dentro da tua condição de intimidade com Deus, você tem condição de chegar muito mais longe de onde você está. De você rebater cada palavra que estão dizendo que você não tem condições de receber nada. Muitos estão dizendo, tá muito bom do jeito que você tá. Tá muito bom do jeito que você chegou. Para que você quer mais? Como Davi. O que você veio fazer aqui? Mas eu quero te dizer algo. Deus tem muito mais para você viver, independente do que você faça e do que você está fazendo hoje, ou do que você vai fazer amanhã, da tua idade, não importa. O que importa, seja criativo. Mate esse gigante que está lutando contra você próprio. Como eu comecei essa live dizendo, o gigante é contra nós mesmos. Acredite em você que você tem capacidade. Acredite que Deus vai te dar condições. Ele vai te dar posições.
porque Ele é aquele que prevalece, aquele que ama Ele em primeiro lugar. Ele jamais abandona um filho quando clama por Ele. E para nós encerrarmos essa palavra, nós temos que entender que tudo aquilo que nós temos que fazer é o que o Senhor determinou para mim e para você. Ele nos preparou para nós estarmos aqui. Ou você acha que nós somos lindinhos e estamos vivos porque não tínhamos mais nada para fazer? Não! Deus determinou que você ainda tem uma trajetória com Ele nessa terra. Como aquele homem que eu disse, que desceu as escadas da sua chácara, indo para o hospital, falando comigo que ia voltar e plantar algumas árvores. Ele sonhava, ele morreu sonhando. E o sonho nosso ninguém pode tirar, porque quem deu esse sonho foi Deus. Por isso, todos nós estamos aptos, temos que estar aptos, melhor colocando a palavra, temos que estar aptos a passar pelo deserto, pela solidão, pelas perdas. Quantas noites Davi não passou entre eles, as ovelhas e o céu? Ele teria solidão? Sim. A sua família estava longe? Sim. Mas ele tinha um compromisso, primeiramente com o pai dele, a responsabilidade. E muitas vezes o que está faltando na vida dos cristãos são responsabilidade, uma única palavra, uma só fé, um só amor. Nós teremos perdas sempre, mas nós ganharemos muito mais do que as perdas. Nós teremos ameaças, todos os dias nós somos pedidos à morte, todos os dias nós atravessamos livramento de morte. Mas o Senhor dá ordem aos seus anjos, no Salmo 104, a nosso favor. As frustrações, vamos nos frustrar. E não pense você que você vai frustrar com pessoas estranhas. São os da casa que te farão você se frustrar. Isso também o Senhor deixou claro. Davi aqui se frustrou com seus irmãos, se frustrou com o rei que ele servia. Porque só ele acreditava no que ele era capaz de fazer. Só você pode acreditar. Não queiram que pessoas acreditem em você. Faça, cumpra teu papel e você verá que Deus vai te exaltar. Outra coisa que nós passaremos pela inveja. Aqui Eliabe estava com ódio, inveja do próprio irmão. Não se admire, porque na palavra de Deus diz que aonde começa a nossa contenda são com os dentro de casa. São os próprios que nos desmotivam para que nós venhamos a galgar a nossa vitória. Antes de nos acolher, nos ajudar, para nos elevar, não. Nos ajudam ao quê? A desanimar e ficarmos prostrados. O Senhor está dizendo nesta noite, você não ficará prostrado quando olhar para mim e para o meu propósito. Terceiro, a ira. Quantas vezes nós vemos a ira das pessoas quando você alegremente chega e mostra algo que você conquistou? Quantas vezes a pessoa fala, mas nossa, como que você conseguiu? A sua força de vontade, o acreditar em você, sabe? Porque só nós sabemos aonde Deus nos levará. Até hoje, a meia-noite é hoje. Depois pertence ao Senhor. Mas Ele diz assim, aqueles que em mim confiam jamais serão abandonados. Porque eu, como Pai, eu os abençoo. Então não tenha medo, não tenha medo. Quando Davi lançou a pedra foi só o alvo para derrubar. Mas quem matou o gigante foi a espada própria do gigante. Agora imagine, Davi era de uma estatura mediana. O gigante era de 3 metros e pouco. Quase 3 metros e pouco. Imagina a altura do homem, a descompensação de um ser humano para o outro. Mas olha o que Deus fez. Davi
sendo tocado por Deus de uma forma extraordinária, aonde seus irmãos que estavam dentro da vala, temerosos, com medos, covardemente escondidos, porque temiam o gigante, Davi lança a pedra, o alvo foi atingido. Davi corre, ele não perdeu tempo, ele correu, levantou a espada do gigante. Imagina se ele tinha quase 3 metros, imagina o tamanho dessa espada, imagina um homem mediano levantar uma espada dessa, e com a espada do gigante ele cortou a cabeça do filisteu, lá o gigante, Golias. E quando ele levantou a cabeça, toda a equipe dos filisteus, todo o exército dos filisteus recuaram. O Senhor está te dizendo, não importa o que falem de você, o gigante é grande, você pegará na espada dele, com os meios que ele está trazendo para te ferir, e você levantará a cabeça desse gigante, e mostrará que Deus é na tua vida, porque a força vem do Senhor, a estrutura vem do Senhor, a vontade vem do Senhor. Ele só quer que você seja o instrumento nessa noite. E o Senhor falava comigo, aqueles que se deixarem ser instrumento, eu levantarei e mostrarei a minha vontade. E um pequeno menino que fazia 3 coisas ao mesmo tempo, sabe de onde ele saiu? Do deserto para o palácio. Porque havia ali um prêmio para quem matasse aquele Golias. E ele recebeu o prêmio. E ele foi andar lado a lado com um Saul. Eu quero dizer para você, não importa os desafios que você tem enfrentado, não importa os meios que estão usando para te fazer parar, não importa as palavras que lá atrás te maldizeram, te amaldiçoaram, palavras que talvez prenderam o teu caminho até o dia de hoje, palavras que não deixam você avançar, palavras que não deixam você vencer. O dinheiro vai, o dinheiro vem, o dinheiro vai. Você não consegue segurar na tua mão. O Senhor falava comigo hoje. Hoje eu quebro essa maldição. Hoje eu trago a resolução daquele que acreditar, de confiar que eu sou Deus e que eu faço todas as coisas. A força que Davi teve para subir lá, correndo, e aproveitar quando o alvo foi atingido no meio da testa e matar aquele gigante. Eu estou dizendo para você, quem é mesmo o seu gigante? Pega essa espada desse inimigo feroz que quer te ver morto, desanimado, desolado, deprimido. Mostra para ele quem é teu Deus. Mostra para ele quem você serve. E a partir de hoje, a partir de agora, eu quero orar com você. Eu quero determinar que toda esta prisão, todo esse cativo de alma, tudo aquilo que estava te prendendo, tudo aquilo que estava te trazendo desolação, tristeza. Você muitas vezes está alegre, mas muitas vezes você fica triste. Muitas vezes você fica pensativo. Muitas vezes você tem vontade de parar. Muitas vezes você pergunta, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor está dizendo nesta noite, eu te estabeleci. Para tudo tem um tempo. Se está no deserto, me ame. Se está nas ferramentas, me ame. Se está para tocar a harpa, para tirar os endemoniados do teu caminho, me ame. Porque eu, teu Deus, eu te vejo, eu te sondo e sei dos teus sentimentos. E você verá que cada um de nós receberá aquilo que nós merecemos. A coisa mais maravilhosa desse mundo é saber que Deus cuida de nós. Então descansa teu coração, descansa. Tudo que Davi teve foi humildade. Tudo que Davi teve foi querer fazer o bem para o próximo. Tudo que Davi quis mostrar para o rei que ele podia, sendo pequeno, sendo muitas vezes até ignorante em termos de exército,
mas ele tinha um Deus soberano, conhecedor do exército, conhecedor de ovelhas, conhecedor do gigante, conhecedor do mundo, conhecedor do coração daquele que foi para servir. Como está teu coração hoje? Onde está teu coração agora? E antes mesmo que eu faça essa oração, você, meu amigo, minha amiga, aonde esse vídeo vai chegar, entenda algo. O Senhor quer ser achado por você. O Senhor quer te encontrar. Ele quer dizer para você que você é um filho muito amado, um filho querido, que Ele não determinou a tua derrota, mas sim a tua vitória. Só depende de você. Só depende de cada um de nós acreditarmos. E eu gostaria que antes de eu fazer e encerrar, eu gostaria de estar fazendo uma oração. Que tudo aquilo em que você está sentindo agora, do que te disseram, do que falaram de você, que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que você não é nada, que você não tem capacidade. Deus te levantou para crescer. Deus te levantou para você ser maior. Deus te levantou para que todas as coisas que te vierem à tua frente, sabe, não venham te afrontar, mas sim te elevar. Porque Davi, depois que ele venceu esse gigante, a história dele mudou. Deus quer que você vença esse gigante. E o maior gigante que você vai vencer não é as pessoas que falam de você, é você para você mesmo. Porque se você não acredita em você, você não pode acreditar que Deus tem algo especial para você. Porque Deus, Ele não invade privacidade. Deus te respeita. Ele respeita a tua opinião. Deus não pega por força nem por violência. Ele deixa você aprender, mesmo que para isso seja duras penas. Mesmo que para isso você venha sofrer, porque você tem que entender. Depositar confiança é descansar no Senhor. Quando Davi olhou o tamanho do gigante, ele falou o quê? Você vem a mim com espada, eu vou contra ti no nome do Deus vivo. Creia. Deus está falando para você. A tua vitória está na tua mão. Determina que esse gigante dentro de você vai cair nesta noite, depois dessa oração. E que a partir de hoje é dia 10 de agosto, um dia especial. Sabe por que é especial? Porque hoje vai morrer o gigante que durante seus 20, 30, 10, 15, 20 anos disse que você não tinha capacidade de vencer. E debaixo da autoridade do nome santo do Senhor, eu estou dizendo, hoje cai o teu gigante por terra. Você crê? Eu tenho certeza que Deus está falando no teu coração. Então fecha teus olhos. Se você puder, no momento em que você for assistir essa live, feche os olhos. Se não puder fechar os olhos, fique em silêncio. Porque o Senhor fará grandes coisas acontecer na tua vida hoje. Pai, eu entrego essa palavra, Senhor. O Senhor sabe de tudo que nós temos, Pai, para vencer ainda. O Senhor estabeleceu para nós vida, não morte. E eu estou falando de vida, de alma, de espírito. Então, Pai, eu entrego cada pessoa, cada lugar que esta live for chegar, Pai. Que o Senhor venha determinar a vitória dessas pessoas. Que os teus anjos poderosos, como fala no Salmo 104, alcance cada vida, cada pessoa, destronando tudo aquilo que tem, muitas vezes dentro dela, a falta de acreditar que ela é capaz, mas que ela confie no Senhor e que ela avance, que ela entregue para o Senhor e que ela, Senhor, avance, porque a vitória é certa e chegará na mão dela, Pai. E se houver alguém doente, cure, Pai, cura a doença da alma e cura também a doença do corpo, para que esta pessoa possa glorificar o teu nome e exaltar o teu nome, porque tudo é teu e tudo volta para ti, Pai. É que eu te peço, Senhor, eu me uno à minha fé, a fé de todos aqueles que estão ouvindo, Pai, esta live, para dizer, Pai, que nós não estamos aqui
porque somos qualquer coisa. Não, nós somos aqueles que o Senhor nos deu autoridade para vencer. E nós, Senhor, queremos vencer no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Por isso eu te agradeço, Pai. Eu te peço no nome dEle. E no nome dEle, Senhor, eu tenho certeza que nós receberemos a nossa vitória. Que o Senhor te abençoe. Que nesta noite, dia 10 de agosto, marque esta data. Este gigante, reflita. Reflita. Se for possível, escreva tudo aquilo que você pensou durante o tempo que você esteve comigo. E você guarde isso em qualquer lugar, porque a partir deste momento, eu tenho certeza que Deus te deu a tua vitória. Não importa quanto tempo você demorou para receber, mas hoje é um dia que o Senhor determinou para que você derrubasse o teu gigante. E você verá a tua vitória. E se você tiver essa vitória, testifique, glorifique, dê glória a Deus, porque Ele é merecedor de toda honra, toda glória, toda adoração. Que você tenha uma noite abençoada juntamente com os seus, que você fique nesta paz. Shalom.